Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Este é o canal da Priority Pod e sejam bem-vindos a mais um vídeo do dia-a-dia da nossa oficina. Temos publicado alguns vídeos mais curtos, aqueles chamados Reels, com algumas dicas. Hoje vamos continuar a mostrar a reparação daquele Golf e ficaram aí algumas perguntas no ar, vão ser respondidas agora nesta sequência de vídeos que nós fizemos. Vocês já sabem, eu vou virar a câmera, deem lá um salto ao nosso site, a nossa loja online em www.prioritypodio.pt. Um abraço e até já. Aqui deste lado temos Renault Clio 1900 a gasolina de 2020 ou 2021, não posso precisar. 40 mil km, sensivelmente. Queixa do cliente, barulho na roda direita. Principalmente a fazer manobras. Efetuar manobras, fazia barulho e vocês poderão ver o estado das pastilhas. Estão gastas, portanto começaram a tocar no ferro e daí o cliente está sempre a ouvir um chiar. Parece que o cliente adquiriu a viatura há relativamente pouco tempo. O que é que nós fizemos? Nós vamos substituir as pastilhas e já mandámos fazer uma retificação nos discos. Porquê? Os discos ainda estavam dentro da espessura mínima, portanto estavam acima da espessura mínima do fabricante. Com a retificação mantém acima da espessura mínima e então acabamos por mandá-los retificar. O que é que nós vamos fazer? Estamos já a limpar a Pater e verifiquem o estado em que ela está e em que vai ficar. Deste lado já está limpa, já está lavada, pinça de travão já alguém a tinha também pintado, já medimos o estado da Pater, portanto a ver se não havia aqui, embora o cliente não se queixasse de empenho nenhum, mas nós já tivemos a medir a Pater e vamos a seguir mostrar-vos como é feito. Vamos entretanto continuar a limpar aqui a Pater para depois podermos fazer a medição para ver se não tem qualquer tipo de empenho, uma vez que embora o cliente não se queixasse de vibrações nos travões, mas nós gostamos, sempre que mexemos nos discos, gostamos de testar as Paters, seja a pôr discos novos, seja em caso de retificação. Ora, como vocês podem verificar, aqui a variação é muito pequenina. Aqui ela varia entre uma décima. Portanto, não vai muito mais além de duas. Portanto, isto não tem praticamente empenho nenhum. Aqui um toquezinho, há aqui um sítio. E é possível que, não sei bem onde é possível que esteja algum ponto de ferrugem, visto isto ser muito sensível, mas não podemos considerar aqui qualquer tipo de empenho. Tá? Vamos agora preparar a pinça. Os suportes já estão preparados. Vamos preparar também a pinça de travão. Depois, meter o disco. Os discos também já estavam limpos. Vamos pôr massa para assentar melhor o disco. Vamos montar o disco e montar as pastilhas para depois entregar o carro ao cliente. Como vocês poderão ver, já aqui temos o turbo do carro tirado. Portanto, este turbo é agarrado ao coletor de escape, portanto é uma peça só. E vocês certamente já estão aí a perguntar, mas porquê é que não substituíste só a válvula? O carro tem cerca de 300 mil km, o turbo é genuíno, ou seja, é do carro e ele está com algumas fugas. Nós, realmente, se substituíssemos a válvula, o cliente poupava algum dinheiro, mas ninguém nos garante que daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, o turbo não partisse, não tivesse uma avaria e o cliente ia gastar dinheiro novamente. Então nós mandámos vir, neste caso, um turbo reconstruído, um garrete reconstruído, vem aqui já afinadinho, vem tudo, traz as porcas, como vocês poderão verificar, portanto, uma coisa mesmo como deve de ser.
vem embalado, traz aqui tudo, traz as juntas, traz aqui depois os manuais, que vamos falar um pouco sobre isso, traz as juntas, traz aqui um óleo para lubrificar o turbo, traz as juntas todas, portanto, só não traz a junta do coletor de admissão, nós mandamos vir à parte para fazer substituição do mesmo. Uma das avarias que acontece mais nos turbos é eles partirem por falta de lubrificação. Isso deve-se a quê? Eu vou virar a câmera e vou-vos mostrar aqui o teste porque este turbo novo passou. Ou reconstruído, novo não, mas reconstruído. Como vocês poderão ver aqui, vamos analisar um pouco este gráfico do teste, do controle de qualidade que ele fez. O turbo aqui começa em 0 bares de pressão, portanto, às 50.000 rotações, com aproximadamente, não chega sequer a meio bar de pressão, portanto faz 50.000 rotações, e tem um pico de, a 1 bar, anda na casa dos 160, 170.000 rotações por minuto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o turbo anda a uma velocidade muito elevada. Qualquer falha de óleo, falha de lubrificação, porque ele é o óleo, gripa, parte. Eu ouço muitos colegas e muitas vezes clientes, e sem ser clientes nossos, sem ser clientes nossos, às vezes passam a ser clientes nossos, mas outros clientes de outras oficinas que se queixam, montei o turbo e ele passado partiu logo e depois não assumiram a garantia, não assumiram nada. Os fabricantes, é uma carga de problemas, a oficina diz que os gajos não lhe deram garantia. E porquê é que eles muitas vezes não dão garantia? Eu vou-vos mostrar outra brochura que vem junto com o turbo e que muitas vezes as pessoas, isto vem dentro daquele plástico onde está o lubrificante, e as pessoas não seguem, portanto nem sequer olham para a brochura e, é claro, substituir um turbo, há muita gente para substituir um turbo apenas tira o turbo e volta a pôr, e há outros que fazem, como nós aqui, por exemplo, nós não fazemos só a substituição de turbo. Nós vamos fazer a substituição do óleo, vamos fazer a substituição do filtro. Porquê? Eu sei que se não fizer isso, e se o turbo tiver uma avaria de falta de lubrificação, e neste caso, atenção, o turbo, em termos de lubrificação, estava impecável, a válvula que está danificada, mas se houver aqui neste turbo novo uma falha de lubrificação, o fabricante não vai dar garantia. Agora vou-vos mostrar onde é que isso está escrito. Eu vou ler, e então diz: a experiência demonstrou-nos que a origem da falha de um turbo se encontra no espaço que lhe é imediato. Por isso é fundamental conhecer a causa que provocou a avaria para a corrigir e esta não voltar a danificar o turbo recém-montado. Ou seja, vamos imaginar que tivemos aqui um turbo que gripou por falta de lubrificação, temos que ver se a pressão do óleo está em condições, se tinha óleo suficiente, se o tubo de alimentação está a alimentar o turbo como deve ser, se é o turbo de descarga, se temos o aspirador do filtro do óleo que fica dentro do cárter, se está como deve ser. Temos aqui vários pontos a analisar. Continuando aqui a ler, se não identificarmos bem este problema num curto prazo de tempo, o turbo voltará a falhar. As instruções seguintes são indispensáveis para montar um turbo e o não cumprimento de alguma destas pode implicar a perda de garantia do mesmo. Ou seja, muitas vezes as pessoas metem os turbos, tiram o turbo porque partiu por... até podia ter partido por estar cansado, mas não substitui o óleo, não substituem o filtro, os óleos e os filtros muitas vezes não são indicados, e depois volta a partir, mandam para o fabricante não aceita a garantia e o cliente, como o fabricante não aceita a garantia e a oficina não fez o trabalho como deve ser, o cliente volta a pagar um turbo novo. E então diz aqui, das instruções seguintes. Ponto número 1. Não troque um turbo sem conhecer o motivo que provocou a sua deterioração. Ponto 2. Examine as tubagens de entrada e saída do óleo e limpe-as se for necessário. Ponto 3. Examine a tubagem de aspiração e a tubagem de coletor de gás de escape do motor e limpe-as se for necessário. Qualquer corpo estranho ou estreitamento por obstrução poderá provocar danos. Ponto 4. Não aplique nenhum tipo de vedantes nas juntas dos orifícios de entrada e saída do óleo. É claro que muita gente, o que é que faz? Silicone, né? E vários colegas meus que temos canais e que tentamos
mostrar como é que se deve fazer as coisas. Não é que somos mais espertos que os outros, mas acreditamos que as coisas devem ser feitas numa determinada ordem e de uma determinada maneira, e muitas vezes o que acontece é silicone, pronto, não vale a pena falar. Somos vários com canais nas redes sociais que mostramos isso. Ponto 5. Troque o filtro de óleo e substitua o óleo velho por um óleo de qualidade de acordo com as especificações do construtor. Purgue o circuito de lubrificação do turbo antes do arranque do motor. É muito importante que a lubrificação do turbo seja feita corretamente, dado que esta é uma das principais causas de avaria. Ok? Depois volto a repetir, que é para substituir outra vez os filtros e tal. Manda pôr juntas novas. Talvez aqui o ponto 9 diga que depois de colocado um turbo novo, arranque o motor e deixa o orlantim durante 1 minuto. Depois verifica a pressão de utilização com o motor em plena carga antes de parar o motor. Deixe uns segundos ao orlantim. Não fazer acelerações fortes precisamente antes de o parar. Pessoal, fica aqui o conselho. Se você montou um turbo há pouco tempo e a oficina não lhe substituiu o óleo e o filtro, mas fez-lhe um preço pipi, já sabe, se o turbo partir, não peça garantia à oficina, peça garantia à oficina, pois a falha é deles. Eles devem substituir o óleo e o filtro e, atenção, pelo recomendado. Agora, se a oficina disse temos que mudar o óleo e o filtro e você não quis, não culpa a oficina. Ok? Você não autorizou a reparação eficaz. Se fosse aqui na Priority Pódio, nem sequer montamos o turbo. Entregamos logo o carro assim, pois nós consideramos-nos técnicos e, como técnicos são, vamos a formações, lemos as instruções de montagem e estamos aqui para quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. Então, quando há estas situações, nós não arriscamos porque sabemos que o fabricante não nos dará garantia. Então, nem sequer, se um cliente chegasse aqui, este cliente se me dissesse, não, mas eu não quero o óleo mudado nem o filtro porque mudei há pouco tempo. Ele dizia, pois, se você não quer, eu também não lhe vou montar o turbo, pois ninguém vai dar garantia dele e eu também não vou dar garantia a si. E então fica aqui o problema logo despachado. Pessoal, viram como é que é as coisas? A gente agora vai proceder à montagem do mesmo e depois vamos vos mostrar, a ver se eu consigo fazer os testes e mostrar algum teste de estrada. Eu tenho testes de estrada, mas eu não sei se estão gravados, se não, em que não havia, o turbo não criava pressão. Se eu os tiver gravados, eu depois mostro-vos. Pessoal, estou aqui no Golf 4, já tivemos o carro a trabalhar, falta fazer aquele teste de estrada. O que é que nós temos aqui mais? Acabamos por substituir, fazer a revisão, no fundo fazer a revisão, porquê? Filtro de ar, e como eu li lá, objetos, partículas que entrem na admissão podem provocar danos no turbo e nunca esquecendo que todo o ar que passa pelo filtro, e se por acaso passar lixo, entra diretamente no turbo. Portanto, este tubo liga diretamente ao turbo e então o filtro de ar está nestas condições, portanto, bastante sujo. Substituímos o filtro de ar, substituímos também o filtro de habitáculo e aqui uma chamada de atenção. Provavelmente o colega que fez a montagem não reparou e montou o filtro de habitáculo ao contrário. Vejam, a entrada do ar é por cima, portanto, o lixo está todo deste lado, quando havia de estar deste lado aqui. Não estou aqui para dizer mal do colega, que por acaso até sei onde é que foi feita a revisão, e essa oficina, uma casa que trabalha muito bem, certamente há aqueles dias maus que todos temos, ou até porque tocou o telefone, uma coisa qualquer. Não interessa. Chamar a atenção que está montado ao contrário, convém sempre verificar o sentido da entrada do ar. E outra situação que acontece muito, este não é o caso, mas há filtros de habitáculo que a gente às vezes desmonta-os e estão assim torcidos, portanto ficam assim. Porquê? No fim, este filtro de habitáculo fica aqui neste canto e nós conseguimos ver como é que ele fica no fim de montado. Mas há filtros que entram, o caso dos Renaults, o caso dos Mercedes, mas os Mercedes até se montam mais ou menos, os Fords, mas Renaults, por exemplo, e pelo menos os Renaults
e os foros acho que são dos mais difíceis de montar. Além do sítio ser complicado de meter lá o filtro, depois dele lá ele entra, normalmente entram assim, com metade do espaço, e depois outra metade ele entra lá para dentro e expande. E muitas vezes, se não ficar nos encaixezinhos que ele tem naquele sítio próprio, às vezes fica engelhado e nós não conseguimos ver, a não ser com uma câmara endoscópica, claro, porque os sítios, normalmente estamos a falar em zonas por baixo dos pés do pendura, sítios difíceis da gente se ver, às vezes isso acontece, portanto, se virem algum filtro mal montado, muitas vezes, e nós aqui nunca falamos dessa situação, já tiramos aqui alguns, por alguns até que nós próprios montamos e verificamos, olha, da outra vez não ficou em condições. Tentamos corrigir isso, mas muitas vezes acontece isso. Agora, o que é que fizemos mais neste carro? Neste carro também tínhamos um problema de sensor de temperatura. O que é que o sensor, além de dar avaria, o que é que o sensor fazia? Nós, no teste de estrada que eu fui fazer, e eu não sei se esse tal teste está gravado, se não, eu via que a temperatura em gráfico subia, de repente quebrava, depois subia outra vez, depois andava cá por baixo muito tempo, ou seja, o sensor deixava de fazer leitura de vez em quando. Substituímos também o sensor de temperatura. Vamos agora então levar o carro para a estrada, portanto, fazer o teste de estrada, verificar se está tudo ok, se estiver tudo ok, acabar de dar aquele tratamento aqui no habitáculo do motor, higienizar o veículo e entregá-lo ao cliente. Pessoal, chegados ao fim de mais um vídeo do dia a dia da nossa oficina, já sabem, se gostaram, ponham aquele like, subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais. Eu, e em nome de toda a minha equipa, aqui me despeço com saúde, um abraço e até o próximo vídeo.